doutor Anderson Alarcon, querido. Para com ele. Eu não estou trazendo qualquer um aqui, filho. Pelo amor de Deus. Olha, companheiro, ele estava na minha equipe. Tudo bem, Anderson? Obrigado pela presença. Como vai, meu amigo? Bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, Luiz. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos os ouvintes dessa tão estimada rádio. Bom dia ao nosso querido Wagner Moura, que acaba de adentrar aqui os estúdios. É uma alegria estar aqui na Baixada Santista, em Cubatão, essa cidade que sempre me acolheu e me acolhe com muito carinho. Eu sempre digo que eu tenho um caso de amor com a Baixada Santista. Eu sempre que venho aqui sinto uma alegria muito grande e gostaria de voltar mais vezes. Fique, minha querida, a porta aqui não tem o que errar, viu, querido? Fique tranquilo, viu? Aqui o senhor não perdeu o bonde, não. Olha, o doutor Anderson tem uma ficha aqui que eu não acreditei quando me mandaram, o Wagner. Eu não acreditei. Falei, qual delas? A civil, a criminal, a amorosa? Eu começo pela amorosa. Eu não sei porquê. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta, 10 da manhã ainda. Tá coisa cedo, linda. Mas deixar isso para depois das 10 da noite. É? Mas o Áureo Tubinambá, acho que ele errou na hora de digitar, mandou primeiro esse. Sexta-feira, coisa linda, mas o Rei do Amor chegou. Rei do Amor chegou? Vai ver, Rei do Amor. Para com isso. Pô, vai um homem decente, tranquilo, sossegado. Meu Deus do céu. Mas o amor é uma coisa decente, né? Não tenha dúvida. Todos nós temos que ter amor. Olha, doutor Anderson Alarcon, presta atenção. Graduado em Direito e mestre em Ciências Políticas Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. Doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em Direito Eleitoral pela Universidade Nacional Autônoma do México. Em Direito Público pelo Instituto Processos de Brasília. Membro fundador e coordenador institucional da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Advogado, contabilista, professor e palestrante. Graduado em Direito. Mestre em Ciências Políticas Sociais, Políticas e Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. Doutorando em Ciência Política. Especialista no Direito Eleitoral, senhor, que nem diz na Universidade Autônoma do México. Muito bem. Procurador-Geral da União dos Vereadores do Brasil. Membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Sócio, fundador, administrador, advogado do Barcelos Alarcon Advogados, professor visitante da PUC Paraná, de Direito Eleitoral 2016, idealizador e coordenador de projetos na área de educação para a cidadania e política, colaborando notadamente para o projeto Constituição Federal em Miúdos. Meu Deus. Olha, sem brincadeira. E o Rei do Amor aqui no final. Mas isso aqui não tem nada. Não, isso aqui não vou ler. Eu prometo. Obrigado não vou ler. Obrigado por não ler e não falar que sou o Rei do Amor. Muito obrigado. Não vou ler, porque o cara errou que mandou isso. Doutor Anderson, o que acontece no direito eleitoral? Que eu tenho já as manchetes, algumas coisas, os quadros que eu tenho que fazer, o esporte também. O que acontece com o direito eleitoral hoje, doutor Anderson? O direito eleitoral é, por assim dizer, o carro que transporta a democracia brasileira. Sim. A democracia brasileira, ela consegue se instrumentalizar, por assim dizer, num primeiro momento, por este carro que transporta esses diferentes atores, processos, trâmites e etc. e tal, todas as pessoas envolvidas, chamado direito eleitoral. Né, que chama-se eleitoral porque vem do verbo escolher, eleger. Né? Quem? Os nossos representantes, aqueles que executarão as políticas públicas para as quais ali foram propagandeadas nas suas propostas de campanha e que, nesse aspecto, melhor agradam ao cidadão eleitor, que, portanto, o elege ou escolhe para isso. O direito eleitoral brasileiro ele é uma colcha de retalhos, sim, por assim dizer. Que nós temos um código eleitoral bastante antigo, né, na década de 30, um código eleitoral da década de 30, e que vem sofrendo diversas alterações, emendas, mudanças desde então. Aliás, podemos falar aqui enxertos, não? Enxertos, podemos falar. Podemos, inclusive, ser ainda mais claros. Todo ano há uma reforma eleitoral. Então, ou todo ano, pré-campanha, há uma reforma eleitoral. Isso. Você raramente tem uma campanha igual a outra. Sempre regras novas, sempre
mudanças, sempre alterações, o que de certa maneira, se por um lado é um tanto quanto natural, justamente por quanto o desenvolvimento da democracia e da sociedade, por outro lado causa uma certa preocupação, porque isso traz alguma insegurança e instabilidade, porque você mal consegue ter tempo de conhecer as regras da eleição passada e já tem que conhecer as novas regras das eleições que se aproximam. Então é um pouco disso aí, para apimentar aqui o nosso debate, a nossa discussão, enquanto você faz essa videochamada ao vivo aqui com os seus ouvintes. Com certeza. E eu tenho muita coisa para perguntar para o doutor Anderson, que teve mudanças, o Bolsonaro vetou algumas coisas dessa nova lei, tem a questão do fundo partidário, como vai ficar as coligações. Ótimo. Não é verdade? Então, é verdade. O senhor vai dar uma aula para quem é pré-candidato a vereador. Tem muita gente que é pré-candidato a vereador agora e está de olho, está ouvindo a gente, está vendo pelo youtube.com/Raposa Cubatão, pelo facebook.com/Jornal da Cidade, Raposa Cubatão JC. Tem muita gente ouvindo a gente aqui e acompanhando o senhor. Aliás, teve uma moça aqui que mandou agora aqui para mim, mandou até um bonequinho. Luiz... Tem gente pedindo o link aí para ouvir a entrevista. Então pode colocar youtube.com/Raposa Cubatão. youtube.com/Raposa Cubatão. Isso, que é Cubatão, né? Raposa Cubatão. Pronto. Chegou lá, clicou, já está ao vivo. Tem também... áudio e vídeo. Áudio e vídeo. Olha que maravilha, naquela câmera ali. E aquela câmera que o senhor já está lá. Show de bola. Falou aqui a Soninha. Luiz, quem é este gato? Meu Deus. Por isso mandou até um bonequinho para mim aqui. Muito obrigado. Fala para ela colocar óculos, com certeza ela não viu óculos. Ou tem que limpar a lente da câmera aqui, ó. Ai, é melhor não falar mesmo. É melhor não falar. Meu amigo Ratinho da Manga. Luiz, quem é o Barbudo? Barbudo? Pô, que tá louco, Ratinho? Ratinho da Manga, grande Ratinho. Barbudo não, é um cara de estilo, filho. Para com... Quem é um barbudo? É cada uma. Tá ficando meio São Paulino. Tá meio São Paulino o negócio. Vamos. Eu tô vendo que o senhor já tá aflito também, viu? Já tá aflito. Meu querido Wagner Moura está aqui conosco, acompanhando o programa de hoje. Paulo, para a banca do Ivo, jornais, livros, revistas, chip xerox. Ivo, pelo amor, na hora que eu ia fazer as manchetes, para a banca do Ivo. Ivo, como vai Vossa Excelência? Bom dia para você, boa sexta-feira. Eu quero esse S10 para mim, Ivo. Graças, manda o doutor passar aqui. Passar aí o doutor? O doutor é uma pessoa... Ele veio do Paraná, hein? Muito capacitado. Eu quero só um conselho dele. Um conselho? Ivo, um segundo. Daqui de Cubatão. Eu quero, se ele, a pessoa conhecida na política e tudo, uma pessoa de 70 anos para frente, pode tentar se candidatar, qualquer coisa, o vereador, o deputado, o prefeito. Eu queria uma opinião dele. Muito obrigado, um abraço para ele. Tchau. Só isso? O Wagner Moura prometeu levar, ele quer dar um cap legal pro doutor. Wagner. O Wagner tá aqui, viu, Ivo? Ivo. O Wagner Moura tá aqui, vai levar o doutor aí, viu? Tá bom então. Tá bom? Eu vou guardar água benta para ele aqui. O Ivo é dono de banca, é? A maior banca. Ó, aqui lá pode falar. Aquela banca que tem doce, tem paçoca, tem... Todas as autoridades que vieram no município, viu? Tem dinheiro. Abaixa o rádio um pouco, o Ivo, e fala aí, como é que é? Tá bom. Só não tem dinheiro. Não, isso eu sei, tem o cap legal premiado. Mas dinheiro não tem. Aí sim. Tá, o Wagner prometeu que vai levar... Guarda, fala pra ele guardar essa... S10? Essa S10 aí pra mim, que ela é minha, hein? Amiga, que... Vai ser um prazer aí. O senhor vai ganhar ela, o senhor vai ajudar umas entidades aí, que eu sei que você tem coração bom. Ivo, deixa a cartela premiada aí pra mim, Ivo. Isso. Tá bom, o Wagner Moura disse que já tá indo buscar ela agora aí pra garantir, ó. Ele saiu correndo aqui, ó. Tá bom então. Então, a tua pergunta é, Ivo, presta atenção. Eu entendi, ó. Olha só, Ivo, presta atenção, Ivo. Em primeiro lugar, parabéns pela pergunta, porque muita gente confunde isso. Entenda bem. A pessoa pode ser candidata desde que aos 18 anos, tenha 18 anos, quando dá posse do cargo para o qual tenha sido eleito. Não há limite máximo, apenas mínimo. Muitas pessoas confundem isso
porque no Brasil o voto é facultativo para pessoas de entre 16 e 18 anos, analfabetos e pessoas maiores de 70 anos. Então, há uma confusão com o exercício da capacidade eleitoral que nós chamamos de ativa, que é votar em alguém, para com o exercício da capacidade eleitoral passiva, que é receber o voto de outrem. Votar em alguém torna-se facultativo depois dos 70 anos ou entre 16 e 18. Agora, ser candidato, exercer a capacidade eleitoral passiva, receber o voto de alguém, não há limite máximo de idade. Se tiver 70, 75, 80 anos, tiver inspiração para isso, e preencher as condições outras necessárias para um registro exitoso de candidatura, você pode fazê-lo. Ok, Ivo. Um grande abraço, hein? Muito obrigado tá aí. Bom? Então você pode ser candidato, viu? Hã? Pode ser candidato. Procure Wagner Moura. Eu vou me filiar, vou soltar logo uma bomba que vocês aí não vão gostar. Vocês não vão gostar. Eu vou me filiar no partido do Bolsonaro, tá bom? Eu estive lá ontem, aliás. Estive ontem, viu, Ivo? Lá no lançamento em Brasília, um evento muito concorrido, gente do Brasil inteiro, Aliança pelo Brasil. Isso. Eles vão, eu já vou comunicar lá os advogados do Bolsonaro, são nossos amigos, que você quer se oferecer a coletar assinaturas aqui na Baixada Santista, tá bom? Nada de assinatura digital, né? Eu não sei, o TSE vai definir isso, né? Mas não pode, não. Viu, doutor? Pois não, Ivo, vamos lá. Eu fico... Você sabe por quê? Porque eu sou jornaleiro da Revolução de 64. Eu convivi com muitos políticos. E eu dava um conselho para o meu pai. Eu, com 16 anos, eu dava conselho para o meu pai. Aí eu vi que meu pai foi traído e tudo direitinho. Aí eu passei para a arena. Você está me entendendo? E eu fiquei na arena até... Aí depois eu dei baixa da arena. Eu dei baixa e eu não estou em partido nenhum. Mas... o homem está tentando consertar esse país. Ele tem só 6 meses. Ele veio de uma operação. Está me entendendo? O povo tem que entender. Nós temos 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados. 300 maiores empresários do Brasil foram embora. Não é mole não. Então tem que dar. O povo tem que ajudar também. Se o povo não ajudar, o país não cresce. Você está me entendendo? Ok, Ivo. Vamos tocar o barco aqui, né, Ivo? Obrigado pela tua presença, porque o Cabo Legal premiado é na banca do Ivo, hein? Não esquece do Cabo Legal pro doutor, hein? Ele vai te conhecer aí. Tá bom? Saindo da entrevista, eu vou passar, Ivo. Tá bom? Separa aquela paçoca caseira que você disse que tem aí. Isso, e água benta. Água benta, que vamos precisar. Água Água benta. benta tem, água benta tem. Se vira, Ivo. Corre atrás da paçoca. Um abraço, querido. Tchau, querido. Um abraço. Boa na banca do Ivo, as manchetes jornais do Brasil, para você ficar muito bem informado da voz bonita do Paulo Nascimento, no Jornal da Cidade, recebendo hoje o doutor Anderson Alarcon. Que é isso? Que categoria tem esse programa? A tribuna de hoje. Mais de 1.800 policiais vão reforçar a região. Diário do Litoral. Baixada fica sem escola militar. Olha, aliás, tem uma pergunta aqui do Anderson. Do Anderson, pro meu querido amigo... Do Leandro, aliás, desculpa, o Leandro, o meu querido amigo Alessandro Oliveira. Luiz, pergunte aí ao convidado se o colégio militar seria uma solução para a violência nas escolas. Como o Santos teria a sua escola militar, está fora, cortada, ficou para Campinas só. Ficou para Campinas. E aí? Prefiro não fazer esse comentário, porque eu sou totalmente contrário à escola militar. Ponto final, sem parágrafo na outra linha. Meu Deus do céu, vamos lá. Bom entendedor, minha palavra é pouca, tá? Já vou, falo contigo já. O Jornal Metro de hoje. 93% dos motociclistas já foram vítimas de acidente de trânsito. Meu Deus do céu, Jornal Metro. 93% dos motociclistas já foram vítimas de acidentes de trânsito. As pessoas que estão aqui falando com o Miguel, falando no ar, fica difícil, né? Mas, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, e o outro destaque do Metro de hoje? Gugu sofre grave acidente nos Estados Unidos. Vamos esperar que ele se restabeleça, né? Meu querido Wagner Moura, que também acompanhou essa vida de Gugu Liberato, Augusto Liberato na TV. Ele gostava de ver o Domingo Legal, Wagner Moura. Ou então a banheira do Gugu. Não é, Wagner?
Ô Wagner, tu acompanhava a banheira do Gugu? Era um quadro do Domingo Legal. Então pronto, pelo amor de Deus. Tu queria ser o sabonete? Obrigado. Folha de São Paulo de hoje. Bolsonaro Folha de lança São Paulo de hoje. Peguei o Wagner, hoje não pode falar. Hã? Bolsonaro lança partido próprio com bala e Bíblia. Doutor, como é que foi isso? Baba é ótimo. Bala e Bíblia, como é que é isso, doutor? Eu acho que essa é uma... Um contraste. A Folha de É uma expressão que a imprensa às vezes usa, né? Fala a bancada BBB. Isso. Já ouviu falar? Sim. Tem a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Isso. Boi é a bancada ruralista, né? Bala, aqueles que estão vinculados à defesa da segurança pública. E aí? É assim pejorativamente falado por outros. E Bíblia, a bancada dos evangélicos, dos cristãos. Então a Folha já fez uma historinha, né? Porque como ele proibiu a Folha lá dentro do palácio, né? Então você viu, A né? imprensa sabe como é que é, né? É um caso sério, por isso que eu fiz essa tirada com o Wagner Moura. O Estadão de hoje. Confiança em retomada na economia faz emprego reagir. Se Deus quiser. Agora São Paulo de hoje, hein? Justiça libera 1 bilhão e 138 milhões de reais em atrasados do INSS. O pagamento. Vai beneficiar 88.500 segurados que tiveram concessões ou revisões. Aqui você fica bem informado com as principais manchetes de jornais do Brasil. O doutor Anderson está atento aqui. Valor econômico. O presidente da Braskem cai após pedido da Petrobras. E aí? Fernando Musa deixa cargo no dia 31 de dezembro e será substituído por Roberto Simões. Já pegaram o cara, foi preso aonde? Em Orlando. Ai, meu Deus. Em Miami, aliás, desculpa. Globo do Rio de Janeiro. Emprego formal tem o melhor desempenho desde 2014. Correio Brasiliense, o jornal, doutor Anderson. Maioria do STF diverge de Toffoli sobre o COAF. E aí, amigo? E aí? O Diário do Poder de Brasília trouxe uma matéria interessante, dizendo que o Dias Toffoli mandou 3 representantes a Paris para tomar conhecimento, aí veio um representante de lá para falar com ele, para dar o voto de 4 horas. Como é que é isso, doutor? Pode fazer O isso? COAF, tecnicamente, são perguntas muito complexas, hein, que você está me fazendo. Está me colocando saia justa aqui. Calma. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Não me complica, pô. Não é advogado do amor. O COAF é uma espécie de órgão, então, vinculado ao Ministério da Justiça, que tentou-se depois alocá-lo à Receita Federal do Brasil, que está encarregado de fazer uma espécie de controle, cooperação e fiscalização a ativos financeiros, a tramitação de ativos financeiros, em resumo, a prevenção à lavagem de dinheiro. Foi algo que, inclusive, teve um desenvolvimento bastante grande na gestão do então ministro já falecido, saudoso Márcio Tomás Bastos, paulista, né, aqui do estado de São Paulo, e que passou por uma série de discussões aí, naturais até dessa transição de governo. Veja, antes você tinha um governo mais inclinado à esquerda e agora um governo mais inclinado ao centro conservador. E isso não é só algo do Brasil. Convenhamos, essa é uma onda cíclica mundial e que faz parte do desenvolvimento histórico desde que o mundo é mundo. E aí algumas vozes já disseram, mas o governo Bolsonaro tentou alocar o COAF ou deslocar o COAF do Ministério da Justiça para a Receita Federal para poder tolhê-lo, ter mais controle, fazer uma espécie de investigação seletiva. E essa história do COAF, apenas aqui recuperando rapidamente, foi parar lá no STF. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Porque depois de uma referência de 4 horas para dar o voto do ministro Dias Toffoli, eu fiquei cabreiro ali. Mas é bom, Luiz, você já guardar o seu dinheiro. Lógico. Repatriá-lo logo antes que... Doutor, depois eu quero um local melhor. Aqueles milhões que você tem lá Eu vou na Barcelos na Alarcon, Suíça, advogado. na Suíça, né? Pode ficar chegando, eu procurei Barcelos Alarcon. Fica tranquilo que é o melhor local para mim ir. Olha, eu só quero dizer o seguinte, que o Dias Toffoli mandou a Paris, 9 dias antes dele dar o voto, um juiz federal, um diplomata e um advogado. Aí, 3 dias antes dele dar o voto, ele recebeu o representante do... lá chama-se GAFI, G-A-F-I, em Paris, que também é o mesmo órgão, o mesmo estilo. Recebeu aqui, que nem diz o Claudio Humberto, para um olho no olho, o eslavo Drago Kos, dirigente da GAFI.
E ele deu todos os detalhes, tete a tete, para o ministro Dias Toffoli. E aí ele deu aquele voto só de 4 horas. Apenas isso. E tem gente divergindo. Estado de Minas, 0 hora de Porto Alegre. Dúvidas sobre o novo partido de Bolsonaro embaralha eleições municipais de 2020. E daqui a pouco o doutor vai falar sobre isso. Também quer saber, né? Todos nós queremos saber. Embaralha? Eu também quero saber. Tu quer responder agora? Por que embaralha as eleições? Na verdade é o seguinte, há uma dúvida razoável se o partido terá tempo hábil para constituir-se em condições de participação das eleições do ano que vem. E esse é um assunto delicado, porque veja só que curioso. Não há fidelidade partidária para detentores de cargo do poder do sistema majoritário. Prefeitos, governadores, presidente da República, vice-prefeitos e senadores. Para os demais cargos, há a regra da fidelidade partidária, que significa dizer o seguinte: o detentor de mandato parlamentar, leia-se deputado estadual, deputado federal, vereador, só pode mudar de partido, levando consigo o cargo, mediante restritas, sérias, rigorosas e duras condições. Caso de perseguição do partido, mudança reiterada da ideologia da legenda partidária. E veja que a criação de um novo partido já não é mais... Foi outrora, presta atenção, foi outrora, mas já não é mais permissivo legal para alteração de partido, levando consigo o mandato. Significa dizer o seguinte: a criação desse partido novo, ela não autoriza de forma automática e de pronto que aqueles eventuais detentores de mandato legislativo mudem para essa nova legenda, levando consigo o mandato. Isso já aconteceu, acabou com a rede. Desde então houve ali uma alteração legal que não prevê mais essa possibilidade. E aí essa é uma das inseguranças. E aí, mudo ou não mudo? O meu partido vai me dar autorização? Porque se der, vale. Ou não vai? A segunda coisa, todo partido ele tem direito a fundo partidário. O que é o fundo partidário? É aquele dinheiro público e privado que é pago em multas. Sabe aquele cidadão, quando não vai votar, paga aquela multinha de R$3 e pouquinho? Isso aí vai lá para o fundo partidário. Como que o fundo partidário, que hoje está na casa de próximo de R$1 bilhão anual, como que esse fundo é distribuído? Ele é distribuído para os partidos políticos numa ordem decrescente. Como é que se afere essa ordem? Por meio da composição do partido na Câmara dos Deputados. Significa dizer o seguinte: o partido que mais tem deputados é o primeiro, o que tem menos é o segundo, e assim vai. Então, o que isso mexe nessa história? Bom, se você tem deputados saindo de um partido e indo para outro, você reduz a quantidade de recebimento de fundo partidário desse partido e migra para outro. E aí, de novo, repito, esses parlamentares vão migrar a tempo? O partido vai ser criado a tempo? As assinaturas mínimas para apoiamento necessárias, que devem ser feitas de forma física, impressa e checadas, terão tempo hábil para ser realizadas? Ou vai valer a assinatura eletrônica, que é o pedido que o Aliança pelo Brasil fez, e o TSE vai se debruçar muitíssimo em breve. Aí vai dar uma abertura, hein? Então, veja, eu aqui falei rapidamente 5 ou 6 coisas que nos trazem a necessidade de resposta, e é por isso mesmo que nos trazem algumas dúvidas, e é por isso mesmo que nos trazem alguma possibilidade de embaralhamento desse cenário. Peço uma vênia ao senhor e pergunto: a assinatura eletrônica vindo agora, isso aí não é porque é o partido presidente, não, né? Veja só. Pelo amor de Deus, hein? Veja só, foi presencial. Eu acho que há sempre os dois lados dessa questão aí. E como advogado, eu não sou juiz, eu não julgo, eu não tenho, né? Eu preciso aqui fazer um apanhado dos dois lados. Nós temos hoje, convenhamos, um sistema eletrônico em tudo na vida. Você faz a declaração de imposto de renda de forma virtual, você faz tudo virtual. A biometria, você vota de forma virtual, o título você pode fazer, o e-título, a carteira de motorista, que aqui em São Paulo se chamam carta, né? A CNH, você pode andar com ela virtual. Hoje, cartão de banco, é tudo virtual. Essa é uma realidade que veio para ficar e vai cada vez mais.
há meios, efetivamente, de se aferir a autenticidade dessas assinaturas de modo virtual e validá-las. Isso é fato. Sim. Agora, se o TSE vai abrir esse precedente agora, e que tipo de discussão isso vai gerar, inclusive para outros pretendentes à criação de partido, aí é o que nós não sabemos. Doutora. O doutor Anderson falou, não, vou lá para uma entrevistinha fácil, beleza. Viu? Estado de Minas do seu jornal. Vamos lá, Paulinho. Em BH, Moro cobra prisão segunda instância e defende federalização do caso Marielle. Aquele pique repetindo, por favor, que tem uma brechinha ali que você deixou. Em BH, Moro cobra prisão após segunda instância e defende federalização do caso Marielle. O Moro está se mexendo, viu, seu Alessandro? Tu pensa que não, mas está se mexendo. À tarde da Bahia. Governo envia PL para isentar policiais em ação. O Jornal do Comércio do Recife. Bolsonaro vai trocar ministros da Educação, Turismo e Casa Civil, diz Vortex. Um grande colunista político já está dando a informação, hein? Educação, Casa Civil e Turismo, o Bolsonaro, vai trocar o Onyx Lorenzoni? Onyx Lorenzoni. E tem mais ainda, viu, querido? Tem o Weintraub, né, da Educação. Meu Deus, só menino, só gente boa. Gazeta do Povo do Paraná. Deputados torraram pelo menos R$280 mil em dinheiro público com o Facebook em 2019. Não, é para mandar mensagens. Pode isso, doutor? Pode, né? Pode. Pode. Eu acho, às vezes... vai para lá, para Brasília. Eu acho, às vezes, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque a história desde que o mundo é mundo, às vezes as pessoas... em tudo há uma intenção embutida que nem sempre é clara. E talvez essa manchete, com todo o respeito que eu tenho ao jornalismo, até porque já atuei como jornalista, tenho livros escritos e sou advogado de inúmeros jornalistas, enfim, é bom que isso fique claro. Mas, acima de tudo, eu defendo a liberdade de expressão com responsabilidade. Sim. A liberdade com responsabilidade, a verdade, a franqueza, a lealdade. E dizer, quer dizer, dar uma manchete como essa, deputados torraram tanto com o Facebook. Ora bolas, nós estamos na época, na fase das redes sociais. As pessoas leem, já diria o filósofo... Mas pode usar o dinheiro público? Veja, um momento, vamos lá, já diria o filósofo Zygmunt Bauman, que falecido recentemente polonês, nós vivemos tempos líquidos. Tempos difíceis, tempos estranhos, em que tudo é líquido, tudo é superficial, nada é mais sólido. Ninguém lê mais um livro, as pessoas se pautam por imagens. Por isso o Instagram faz tanto sucesso. Sim. Ninguém lê mais do que 3 linhas do Facebook. Ninguém escuta áudio longo mais no WhatsApp. Sim, essa é a sociedade que nós vivemos. E é absolutamente legítimo. Vejam, eu não conheço o caso. Eu estou apenas e tão somente fazendo um comentário a partir de uma manchete que eu acabo de ouvir. Sim. É absolutamente legítimo, em linhas gerais, que, ao divulgar as suas atividades parlamentares, você o faça pelos meios tecnológicos existentes e que ecoem e que cheguem às pessoas de forma mais efetiva e eficaz. Agora, imagine... Estranho hoje seria o deputado gastar milhões de dinheiro com jornais impressos para chegar aos seus eleitores, porque ninguém mais lê. Então, eu acho que ele precisa tomar um pouco de cuidado. Repito, eu não conheço o caso, não conheço a matéria. Mas a manchete já me assusta. Mas aqui a gente traz para o senhor tranquilidade para falar aqui. Fique sossegado, já vou colocar na matéria do Gazeta do Povo do Paraná. Aliás, aliás, é um belo jornal, viu? Eu fico sempre muito preocupado, porque às vezes nós tendemos a demonizar a política e os políticos. Sim. E esse é o pior caminho para uma democracia. Você sabe por quê? Se nós tirarmos a política e os políticos eleitos, afinal de contas, quem é que vai nos governar? Democracia jamais não teremos. Sim, não tem. Porque a democracia não é o governo do povo, pelo povo e para o povo. É o que o diga a Bolívia. Então, se o povo não governa ele próprio por meio de seus representantes, que ele livremente escolhe e lutou muito para chegar até aqui, isso. Quando eu não quero mais colocar essas pessoas, eu tenho qualquer outra coisa, menos democracia. Eu tenho ditadura. Aí você começa a surgir salvador da pátria, você começa com discursos messiânicos, higienizadores, puritanos. E nós temos exemplos na história. O que foi o nazismo? O massacre de pessoas consideradas de sua menos importância, porque estariam... O que foi o Chile? O que foi ainda é hoje a escravidão? Menosprezar um nosso ser humano igual apenas porque tem uma cor de pele diferente. Coisas que a nossa sociedade, dando-se conta ou não, tolerou. O que foi a história das bruxas de Salem?
Nada mais, nada menos, mulheres que estavam à frente do seu tempo, que contrariavam a elite dominante e foram estereotipadas como pessoas vinculadas a coisas do mal e aí dizimadas da sociedade. Então, eu acho que a gente tem que tomar sempre muito cuidado e filtrar essas informações para não sermos levados pela massa e pedir coisas que muitas vezes nós nem nos damos conta daquilo que estamos pedindo e das consequências das mesmas. A imprensa é o mal necessário, então? A imprensa não é um mal necessário. A imprensa é um bem necessário. Porque a imprensa ela aplica sempre transparência, direito à informação das pessoas. E aí a gente tem que sempre também fazer o seguinte: filtrar. Informação não é sinônimo de conhecimento. Ótimo. Gazeta do Povo, vamos agora ao Diário do Poder de Brasília para terminar com a nota importante. Jorge Cajuru deixa a UTI do Sírio-Libanês 2 dias após crise convulsiva no plenário do Senado. Jorge Cajuru, Wagner Moura, se cuida, hein? Crise. Volta, como é que é? Não é isso, ele não quer mais, né? Ele não quer mais. Ele tem a rádio dele, Grande Cajuru. E terminando aí a nota, Paulinho. A nota do hospital indica que o senador poderá receber alta hospitalar nos próximos dias. Crise convulsiva em plena sessão. Inacreditável. Olha, para a ambiental, vamos falar do esporte rapidinho para a gente tomar um café aqui, rapidinho, porque são 2 assuntos. Papumba, Copa Libertadores da América e a rodada do Campeonato Brasileiro. O esporte. Dica do esporte. Oferecimento. Você procura extintores com qualidade e garantia? Então procure a E-Ambiental. A E-Ambiental Extintores é uma empresa registrada no Inmetro e no CREA. Os serviços técnicos são realizados seguindo normas e procedimentos de segurança e qualidade. Todas as atividades da empresa em nossa estrutura contam com novos e modernos equipamentos e manutenção de mangueiras de hidrantes, com alta qualidade para o mercado. Seja na indústria, no comércio ou em sua residência, a E-Ambiental está sempre disponível para melhor atender você. Faça sua consulta pelo telefone 3372-2169. E-Ambiental, sua melhor opção em qualidade de extintores. Dica do esporte. A dica do esporte para a ambiental, 10 horas e 10 minutos. Almir Gachuminha. Amanhã, decisão da Copa Libertadores da América. Roberto Tobar do Chile, um chileno, hein? Apitando a final da Copa Libertadores da América. Diga aí, querido. Bom dia, Luiz. Bom dia aos amigos ouvintes. Bom dia, doutor Anderson. Bom dia, Alessandro, Wagner, Paulo. Às 5 da tarde amanhã, Copa Libertadores da América, Flamengo e River Plate. O trio de arbitragem é chileno, né? Como você já adiantou. Vamos às prováveis escalações das duas equipes. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz acompanha a defesa do Flamengo. No meio de campo, William Arão, Gerson e De Arrascaeta. Na frente, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Já o time titular do Flamengo, né? Por parte do River Plate, o goleiro Armani, Mantiel, Martinez, Pínola, Casco, Enzo Pérez, Nátio Fernandes, Palácios, De La Cruz, Borré e Matias Soares. Essa é a equipe, a provável equipe do River Plate com força máxima. Lucas Prato no banco. Lucas Prato no banco. Assim Prato como o Quinteiro também, que teve um problema Quinteiros, olha. E aí, Alessandro, naquele pique, o que dá? Com a arbitragem chilena. Por ser brasileiro, né, e gostar bastante dos times do Brasil, River Plate 2-0. River Plate 2-0. Isso é dor de cotovelo, você não está sendo brasileiro. Doutor, por favor, Flamengo ou River? Não, Flamengo, né? Flamengo, sou brasileiro. Acho que é besteira. Que era uma hora dessa. Se não fosse Argentina, ainda podia relevar. Quando eu era criança, eu jogava futsal e torcia para 2 times. Jogava. Era Santos. O dono da bola. E falando aqui que era o dono da bola. Eu era, agora só o rei do amor. Não, era o dono da bola. Deixa ele concluir o Isso. Meu pai santista roxo, eu tive inclusive a alegria de trazê-lo recente aqui para a Vila. Meus filhos, etc. E torcia naturalmente para o Santos, sou torcedor fanático até hoje. Mas torcia para o Flamengo, cara, quando era criança também. Então, Flamengo, com certeza. Una vez Flamengo, sempre Flamengo. Wagner, quanto vai ser, Wagner? 2-0, Wagner. Vai ser 3-1 Flamengo. Gostei dessa música em espanhol, hein? Gostei. Põe mais um pouquinho, Romulo. Pois não, fica à vontade. Aqui é o trouxa que lembra essas coisas aqui. Já pensou que legal?
Lá na Argentina eles cantando essa coisa. Estão cantando isso aí lá na Argentina? Eu sou torcedor do... La regata, él me mata, me maltrata, me arrebata de emoción el corazón. Consagrada en la cancha, siempre amada, cotizada en los Fla-Flus. Mr. Jesus, yo tendría... Muito bem, vai Flamengo! Vereador Fábio Alves Moreira, Grande Roxinho, Pedro de Sá, Marcinho ontem me abraçava como... Calma, Marcinho, o jogo é amanhã. Pois não, Almeida Chuminha, vamos à rodada. Só para finalizar a partida da Libertadores, tivemos uma mudança no VAR, né? O Diego Raro, que seria o árbitro de vídeo, não é mais. O terceiro auxiliar, Esteban Ostoshi, uruguaio, que vai assumir o VAR na partida de amanhã às 5 da tarde. Então tá certo, vamos ver o que vai acontecer amanhã no belo Estádio Nacional de Lima, no Peru. Vamos lá. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o bicho pega. Amanhã, o único jogo, Santos encara o Cruzeiro. Só às o 21 Santos horas. vai jogar? O Santos vai jogar. Olha. Apenas essa partida. Lembrando que a partida entre Flamengo e Vasco foi adiantada por conta da final da Libertadores. Foi 4-4. Já no domingo, às 16 horas, Goiás e Bahia. Palmeiras recebe a equipe do Grêmio, no Allianz Parque. O Atlético Mineiro joga contra o Atlético Paranaense. O Botafogo, às 18 horas, no domingo, recebe o Corinthians. Às 19 do domingo, Avaí e Chapecoense. O Avaí já rebaixado e a Chapecoense que luta para permanecer na Série A. O Ceará, às 19 horas, recebe o São Paulo. E o Internacional, no domingo, recebe o Fortaleza. Na segunda-feira, às 20 horas, tem CSA e Fluminense. Meu Deus do céu, hein? Vai ser jogos importantes, serão jogos importantes. O Cruzeiro precisa pelo menos um empate na Vila. Mas o favorito é o Santos. Mesmo com tapa no rosto, etc., o favorito é o Santos. Sinceramente. E quem tem que ficar com a orelha em pé também é o Corinthians. Né? O Corinthians? Conseguir ganhar de quem vai jogar, pelo amor. Mas vai receber o Botafogo. O Botafogo tá com a corda. Pois é. Quem não tá com a corda? Né? Não, o Botafogo é domingo, 18 horas. Mudou. Meu Deus, o Santos é amanhã, 9 da noite. 9 horas da noite amanhã, na Vila Belmiro. Horário nobre, a delícia. Eu vou estar no seu padrinho de casamento. Depois vai pra Vou noite estar preocupado. Depois vai pra noite Santista. Noite Santista, vamos ver. Eu só sei se o Wagner vai me levar nesse jogo. Você tá levando nem promessa. Olha, termine. Nessa semana tivemos uma mudança no comando do Tottenham da Inglaterra. O Pochettino caiu e pro seu lugar foi contratado o Mourinho, técnico Mourinho, José Mourinho, até 2023 no comando do Tottenham da Inglaterra. José Mourinho, esse também tem mais dinheiro que juízo. Um rápido intervalo, volto já com muito mais. Doutor Anderson Alarcon está aqui. Meu amigo Rudimar está mandando um grande abraço ao doutor Anderson, ele que é do PS Central, vai estar de plantão essa noite. E amanhã está bem recuperado para assistir o jogo do Flamengo. Está mandando aqui um abraço para Wagner Moura e está dizendo a confraternização do pessoal da saúde, PS Central e PS Infantil, hein? Dia 8 de dezembro, a festa de confraternização. PS Central e PS Infantil. Vai nessa aí, não? Não, eu tenho um compromisso nesse dia fora da cidade. Isso aí também tá metido. Às 11 horas da manhã no Grêmio de Servidores. Meu Deus do céu. Grande abraço. Olha, R$35 o convite. Alô, você que trabalha na área da saúde, PS Central, PS Infantil. 8 de dezembro, 11 horas da manhã, Grêmio dos Servidores Públicos. R$35, com tudo pago. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Procure o Rudimar, o rei das festas. Voltamos já, Paulinho. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação Luiz Roberto. ZYU 797 FM 92,5 MHz. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém.
Atenção, atenção! Black Friday Real Calçados. Não percam! Black Friday Real Calçados. Com até 50% de desconto. E não para por aí. Tênis olímpicos e fila a partir de R$ 69,90. É isso mesmo. Olímpicos e fila a partir de R$ 69,90. Acha que acabou? Confira os produtos da promoção Leve 2 e Pague 1. Vou repetir. Leve 2 e Pague 1. Conforme o regulamento da loja. Venha correndo, é o Black Friday Real Calçados, Avenida 9 de Abril 2068, Loja 1, Galeria Piaçaguera, em Cubatão. Venha para o Black Friday Real Calçados. O Colégio ABC está com matrículas abertas e este mês com condições especiais do berçário ao ensino médio. O Colégio ABC é o único em Cubatão que conta com o sistema Anglo de ensino e agora inovando com a Escola da Inteligência, líder mundial em educação socioemocional. Colégio ABC, o melhor para o seu filho depois de você. Rua Maria Cristina 561, telefone 3364-1196 e Rua Maria do Carmo 269, telefone 3364-1784. Visite nossas redes sociais. Acesse @ABC Colégio. Colégio ABC, o melhor para o seu filho depois de você. Com 16 anos de tradição, a escola referência da cidade. Colégio ABC. A Uzi Saúde acaba de ser avaliada com a nota máxima pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Agora somos uma das 4 melhores operadoras de planos de saúde do Brasil. Ser reconhecida pela qualidade dos nossos serviços é ótimo, mas nossa principal conquista é cuidar bem de você. Isto sim é o máximo. Vem com a gente, usesaude.com.br 0800 283 0040. Jornal da Cidade. O SINDI-PMC, Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão, está sempre na luta em defesa dos educadores. Temos vários convênios à sua disposição e um departamento jurídico atuante. Ligue 3361-9424 ou vá à nossa sede na Rua Goiás, 93, na Vila Paulista e obtenha todas as informações. SINDI-PMC, Presidente Nilza Bretas de Carvalho Landim. SINDI-PMC, sempre na luta em defesa dos educadores. Nossa união é o que conta. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. O Colégio ABC está com matrículas abertas e este mês com condições especiais do berçário ao ensino médio. O Colégio ABC é o único em Cubatão que conta com o sistema Anglo de ensino e agora inovando com a Escola da Inteligência, líder mundial em educação socioemocional. Colégio ABC, o melhor para o seu filho depois de você. Rua Maria Cristina 561, telefone 3364-1196 e Rua Maria do Carmo 269, telefone 3364-1784. Visite nossas redes sociais. Acesse @ABC Colégio. Colégio ABC, o melhor para o seu filho depois de você. Com 16 anos de tradição, a escola referência da cidade. Colégio ABC. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Visite o nosso site www.sintracomos.org.br. Conheça as vantagens de ser um associado usuário do Sintracomos. Informações através do fone 3878-5050. Administração: Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Esta meia hora tem um oferecimento da Clínica Médica Eficaz. Avenida Henry Borden, 400. Você precisa de um atendimento de urgência e não sabe onde ir e com preço ao seu alcance? Então vá à Clínica Eficaz, a mais eficiente clínica médica popular da cidade. Atendemos vários convênios. Na Eficaz você encontra clínica geral, pediatria, ortopedia, geriatria, urologia, vascular, psiquiatria, oftalmologia, ginecologia e todas as clínicas que você precisa. Fazemos exames laboratoriais. Quando você precisar de um atendimento rápido e eficiente, Clínica Médica Eficaz. Avenida Henry Borden, 400. Telefone 3379-0225. Em breve, o Guarujá será atendida pela Clínica Eficaz, a clínica popular da cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. Oferecimento ASIG, promovendo o comércio de Cubatão. Valorize o comércio da cidade. Administração, Presidente Geraldo Freitas. O Colégio ABC está com matrículas abertas e este mês com condições especiais do berçário ao ensino médio. O Colégio ABC é o único em Cubatão que conta com o sistema Anglo de ensino e agora inovando com a Escola da Inteligência, líder mundial em educação socioemocional. Colégio ABC, o melhor para o seu filho depois de você. Rua Maria Cristina 561, telefone 3364-1196 e Rua Maria do Carmo 269, telefone 3364-1784. Visite nossas redes sociais. Acesse @ABC Colégio. Colégio ABC, o melhor para o seu filho depois de você. Com 16 anos de tradição, a escola referência da cidade. Colégio ABC. Você quer saúde cuidada em detalhes? A Somaprev nasceu com a missão de promover saúde através do bem-estar integral. O Centro Médico Somaprev atende diversas especialidades médicas e realiza diversos exames e procedimentos. Você pode ser atendido tanto por convênios médicos quanto por consulta particular. Atendemos diversas especialidades, tais como acupuntura, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, nutricionista, oftalmologia, pediatria e psiquiatria. Realizamos exames de laboratório de análises clínicas através de parceiros, exames oftalmológicos e diagnóstico por imagem ultrassonografia. A Somaprev atende você na Rua São Paulo 375, em frente ao Supermercado Extra em Cubatão. Ou você pode agendar sua consulta pelo telefone 3016-0758 ou pelo nosso WhatsApp 997577548. Somaprev, o seu bem-estar de forma integral, cuidada em detalhes. ZYU 797 FM, 92,5 MHz. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação Luiz Roberto. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Luiz Roberto. Deixa com calma aqui, por favor. Muito bem, Paulo Nascimento. O Jornal da Cidade me interessa em cada uma que a gente vem com o batão. Olha, como diria meu pai, tem coisas que a gente ainda vai ver viu? Ainda vai ver. Olha, ontem na Câmara Municipal, quero mandar um grande abraço ao pessoal da Clínica Médica Popular Eficaz, pessoal do Sintra Saúde, grande abraço, meu querido Paulo Pimentel. O Geraldo Freitas, ontem, uma rodada de petiscos, um coffee break, lá com o Wellington Borges. Eu tava lá. Tu tava lá, peão? Tava lá. Que horas tu chegou? Eu cheguei já no final, que eu tava num evento. O cara foi... Olha, um dos maiores de Boca Livre está aqui na sua frente, doutor. Ali apresento o Alessandro Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Eu te esperei lá. Eu cheguei atrasado mesmo. Aí eu falei, era 7h20, falei, não chegou ninguém. Mas eu consegui estar nos dois eventos, né? Porque tinha um no bloco, que é o lançamento do livro do nosso amigo Wellington Borges. Isso. E também a homenagem, né, no Dia da Consciência Negra, tinha amigos lá que estavam sendo Tem homenageados. Lá? Sim. Então preste atenção de uma amiga que foi homenageada e falou isso.
Presta atenção. A Preta Pires, pela bancada do Solidariedade. Enquanto que existimos. Tá aqui o Fábio Rochinho, que não me deixa mentir, que eu fui a primeira a trazer a creche lá do Bolsão 9, Jardim Real. Tivemos muitos problemas, por eu ser negra mesmo, né? As inscrições começaram lá na creche e muitas pessoas falavam, por favor, eu gostaria de falar com a diretora. Mas a diretora era eu. Eu sou a diretora. Então, em momentos políticos, em momentos de eleição, né, as pessoas, parece que não tem um norte, mas precisa ter esse norte para poder ajudar o nosso povo preto. A lotação vai sair de Cubatão. Se é verdade ou não, se é fake news ou não, quantas pessoas vão ficar desempregadas? Eu não estou aqui fazendo política, não, mas eu uso essa lotação, todos usam, o ônibus está precário, demora horas lá, que todo mundo sabe, e acho que esse é o momento aqui da gente falar o que precisa ser feito. Não é só falar de consciência negra, não é para falar de consciência negra, é para falar o que está acontecendo, é o espaço que o preto está tendo. Se esse é o meu espaço, eu vou falar de tudo que eu acho que tem que acontecer, que tem que mudar. Eu agradeço muito mesmo a lá, né, porque qualquer hora eu vou estar nessa bancada aqui sentada, porque eu vou estar nessa bancada. Cadê uma preta aí? Obrigada. Em troca de alguma coisa, vamos parar com isso. Chega disso. Vamos trabalhar para esse povo preto, para esse povo pobre, nas favelas. Vamos lá na favela, agora vai na favela. Minha amiga está aqui para a gente falar, eu vou falar. Eu estou me estendendo, né? Um Lalá, não dá para fazer nada com Lalá. Lalá é muito gente boa, gente. Ai, Lalá. Meu Deus. Lalá é muito gente boa. Lalá trabalha, Lalá. Então, assim, daí eu falo, brigo, xingo, bato. O Rochinho é assim, né? Um Lalá. Tenho quase certeza que muitos não vão voltar. Sabe por quê? Muitos não vão voltar porque não aconteceu, a gente não viu nada acontecer. Se essas peruas saírem daqui do município, vocês vão ver o que vai acontecer. Pega fogo não, gente, não tira essas peruas. Esses ônibus estão precários. A moça falou, vai lá, você vai ser homenageada agora? Eu falei, vou. Briga, falar com aqueles homens da perua, que eles vão tirar as nossas peruas. O ônibus demora 1 hora, esse ônibus novinho aí de ar-condicionado e tudo mais, mas demora 1 hora. Vila dos Pescadores tá triste, tá triste. Querido, eu tenho que falar com vocês, eu tô aqui na frente de vocês, né? Primeiro eu vou falar com vocês, agora com o prefeito eu falo cara a cara, né? Por isso que eu vou estar nessa bancada, viu, Armandinho? Nem falei nada pra você. Gente. E aí, Alessandro Oliveira, o que só você viu? Então, eu estive presente nesse momento aí, assim, que foi bastante tenso, né? Mas o nome dela, eu esqueci. Raquel Pires, minha amiga, Raquel, né? Uma baita de uma profissional, e ela demonstrou. E ela, assim, demonstrou seu descontentamento, né? Ela tem esse direito, é uma munícipe. Né? Tu vê o papo que está nas redes, não, na rua. Vão tirar a lotação. Não tire a lotação. Ó, recado, que nós vamos queimar alguma coisinha aqui. Foi claro ali, hein? Ônibus, eu sei que tá bonitinho, mas tá uma desgraça. O horário, não se tem horário da Fênix. Já falei isso pro diretor aqui. Olha, foi ontem um dia de homenagem, né, à consciência negra, mas o que eu vi ontem foi críticas, foi manifestação por parte do negro, por parte da população. Mas eu acho que são depoimentos muito de sofrimento. Não precisamos chegar também a esse ponto. Esse caso da consciência negra, a gente tem que elevar um pouquinho mais essa condição do negro, na minha opinião. Pois não, Almir? Luiz, é bom trazer à memória que quando tivemos aqueles contratempos com a Translíder aqui na cidade, quem socorreu a população foi o transporte alternativo. Mas tu vê o que acontece aí na boca do povo. Como diz aquela nota do Atlético Paranaense, gratidão é a voz do coração. Repita. Gratidão é a voz do coração. É a voz do coração. Tem muita gente que tinha gratidão quando tinha emprego na Translíder. Muito bem. Mas, tirando aqui o aspecto local, viu, doutor? Doutor Anderson, está aqui conosco, calmo. Estou em casa. Está em casa, já se sentiu, já daqui a pouco vai participar. Pergunta que eu respondo, bate e volta. Olha
eu gosto de Se eu não souber, eu respondo também. Então vamos começar. O senhor vai dar uma palestra? Que negócio é esse, por favor? Vamos fazer aqui, Coisa boa, primeira mão, com o apoio do seu programa. Estamos aqui. Em homenagem a vocês, dia 5 de dezembro, anota aí, que dia que é dia 5? Uma quinta-feira? Dia 1, quinta-feira. Dia 5 de dezembro, a agenda aí, nós vamos fazer aqui, uma palestra gratuita sobre os principais desafios para o ano que vem, as eleições 2020. Então, pré-candidatos, filiados partidários, advogados, interessados no tema que desejarem participar. Não vai ter custo. Em breve divulgaremos o local e o horário, provavelmente será em Santos. Vamos dar uma olhada na adesão para a gente também adequar o local, né? Isso. A tua rádio vai avisar aí. E a entrada, na verdade, a gente poderia fazer uma fralda geriátrica, né? Por sugestão tua, para ajudar. Isso. A entidade que o meu amigo Wagner Moura já tem no coração, que faz muito tempo, que é o La Fraterno, não é isso? O La Fraterno. Com certeza vai ajudar muito. E hoje está muito. o Edinho lá como presidente, não é isso? Mas nós vamos, então, organizar tudo isso e, com certeza, a tua rádio vai... Ali tem uma boa assessoria. Teu programa vai nos ajudar. Beleza. Então, dia 5 de dezembro? 5 de dezembro. A partir de que horas? Provavelmente no fim da tarde e início da noite. Tá. Aí os detalhes em Santos. Os detalhes todos nós vamos trazer aqui para vocês, mas já reserve a data, porque vai ser um evento gratuito, na verdade, beneficente, né? Vamos tentar ajudar o lar fraterno com uma fralda geriátrica. Doutor, vamos num ping-pong. Ping-pong. Pesquisa pode ser anunciada em que data? Pesquisa eleitoral apenas científica, não pode mais enquete, sondagem, nada do tipo, sob pena de multa. Carro de som está liberado? Carro de som não está liberado. Não está liberado. Banner? Não liberado. Não teremos não banner? Liberado. Que beleza. Meu Deus do céu. Fala, calma, gente. Oh, meu Deus. Coisas de casa no horário do programa. Como o senhor vê essa lei de contribuição para a campanha eleitoral que pode, em termos de valores? O Fabinho está me perguntando isso. 10% do rendimento declarado em imposto de renda da pessoa física no ano anterior. Luiz, pois não. As perguntas que você fez, o doutor foi de pronto, então, não liberado. Ping-pong. O que então será liberado? Temos de liberado? Eu já ia chegar lá, calma. Esse aqui ia agitar. Calma, filho. Olha, veja, todos esses assuntos, na verdade, pode 1 metro quadrado. Então, todas essas pequenas especificações nós daremos nesse dia, no dia 5 de dezembro, porque, de fato, teve algumas mudanças, é um tema complexo, que leva algum tempo, que talvez não caiba aqui no formato da nossa entrevista aqui na rádio. Mas adesivo pode, aquele perfurade que vai no vidro traseiro do carro pode, envelopar carro não pode. Então, há uma série de restrições aí que nós entendemos, com todo respeito, ridículas, porque, veja bem, a eleição deveria ser a festa da democracia. Sim. Em que as pessoas se engajam, militam, participam, expressam o seu desejo. E limitar essa festa, essa propaganda, esse comercial, é algo que nós entendemos que prejudica a oxigenação das lideranças, beneficia aquelas que já são naturalmente mais conhecidas, porque como é que você vai se tornar conhecido do seu eleitor com tantas restrições? E isso é tão verdade que a campanha eleitoral antigamente, não tão antigamente assim, tinha quantos dias? 90 dias, 3 meses. Metade. E agora foi reduzida e cortada pela metade. Isso é um sinal de como nós entendemos essa festa democrática, a campanha eleitoral, nos nossos tempos brasileiros. É um caso seríssimo. Doutor, o uso da máquina pode prejudicar o prefeito? Em que situação? É a pergunta do Sálvio. Lá na Lei Eleitoral 9.504 de 1997, está no artigo 73 ao artigo 77, no capítulo chamado Condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. Usar a máquina, e se for comprovado isso, é caso de cassação, multa e inelegibilidade do gestor que assim o fizer. Principalmente o que está no poder, né? Exatamente. Principalmente que já tivemos... Para si ou para aquele que o apoia. Tivemos um problema com a ex-prefeita justamente sobre isso. Pergunta. Sim, campanha antecipada. O que é considerado campanha antecipada? Campanha antecipada, tecnicamente falando, é proibida pela legislação eleitoral
E aí eles utilizam o termo pré-campanha. A figura da pré-campanha surgiu exatamente no momento em que a campanha de 90 dias foi cortada para 45 dias. Percebedores de que essa era uma realidade ruim, falaram, bom, então já que a campanha ficou absolutamente curta, vamos criar a figura da pré-campanha. O Brasil é uma maravilha. Na pré-campanha você pode dizer e se apresentar como pré-candidato, só não pode pedir, entre outras coisas, explicitamente o voto em você, e não pode fazer em propaganda de pré-campanha aquilo que é proibido fazer na propaganda de campanha. Exemplo, outdoor. Se na campanha eleitoral normal outdoor é proibido, em pré-campanha é proibido também. Se na campanha eleitoral normal doar camisetas pedindo voto, na pré-campanha também é proibido. Estou falando aqui muito rapidamente. Todas essas coisas nós detalharemos na palestra dia 5 de dezembro. Não, é interessante isso, porque eu vejo muitos adesivos, distribuição de adesivos. Ô, Anderson Alarcon, meu amigo. E nós vamos ensinar você, sabe o que? A fiscalizar, a fazer prova disso. Pode adesivo? Pode. Anderson Alarcon, pode, porque na meu amigo 2020. Pode. Com cuidado, para não configurar abuso do poder econômico. Aí que tá. Mas eu estou vendo já nas ruas isso aí. Estou dando hipoteticamente Sim, claro, um exemplo. Claro. Anderson Alarcon, meu amigo em 2020. Pô, em 2020? Não é meu amigo ele agora? Vai ser mais seu amigo, né? Em 2020. Tá entendendo o que eu quero Por dizer, isso que você tem que conhecer as regras e nós vamos te ensinar dia 5 de dezembro. Lá. E estar preparado para fiscalizar, seja para acusar, seja para se defender. Não tenha nem dúvida. Olha, você que está me ouvindo é pré-candidato, preste atenção, 5 de dezembro até dia 5, nós vamos divulgar o local, o horário, tudo certinho. Dr. Anderson Alarcon, da Barcelos Alarcon Advogados, gentilmente aqui conosco. Ele que tem escritório em São Paulo, Brasília, Paraná. O homem tem escritório até em Nova York já. Olha, até Santos já vai ter. Doutor, uma pergunta importante. Por que as 500 mil assinaturas podem ser digitais para um novo partido? A gente já falou disso há pouco. Talvez o ouvinte tenha vindo nessa... aqui tá me mandando aqui. A reboque disso. É toda a história que nós já falamos da instrumentalização que se faz de tudo na vida hoje pelos meios virtuais. E a pergunta que se coloca é por que não também esse apoiamento? Correto. E é isso que o TSE vai responder em breve. O meu amigo Milton está perguntando aqui para mim, Luiz, por favor, pergunte ao nobre Edil. Nobre Edil, não, nobre advogado, causídico, querido. Pergunta ao nobre advogado. O Wagner Moura, ele pode processar quando fala que o mesmo está inelegível? Primeira coisa, o Wagner Moura, até o dia atual, não encontra-se inelegível. Tudo que se produz sobre isso é fruto ou de desconhecimento, ou de má-fé, ou de articulação política. Nós conhecemos o caso do Wagner Moura, ele não está inelegível. Ele não possui os requisitos necessários para dizer isso aqui gera inelegibilidade. Não possui. É preciso dizer isso de novo. Não possui, não está inelegível. Está, portanto, absolutamente irregular. Portanto, quem produz esse tipo de informação ou mesmo reproduz esse tipo de informação prejudicial, difamatória, eventualmente caluniosa, pode sim ser processado. E a pessoa que se sentir vítima disso, no caso, o Wagner Moura, pode sim processar essas pessoas na justiça por danos morais, etc. WhatsApp, grupo de WhatsApp, print de Facebook, pode ser até mesmo testemunhal, dizendo, olha, fulano disse que ciclano disse isso, eu presenciei, eu estava junto, pode ser até testemunhal. O que seria a inelegibilidade, doutor? Já que tivemos cortes nessa nova lei. Claro, inelegibilidade, como o próprio nome diz, é não ser possível de ser elegível, eleito. Então, elegível é aquele cidadão que pode ser eleito, pode ser votado. Inelegível é aquele cidadão que não pode ser eleito, não pode ser votado. E aí? E aí o que pode prejudicar na inelegibilidade? Pode provocar. Desculpa. A inelegibilidade, o que pode gerar a inelegibilidade, que eu acho que é a sua pergunta. Isso. Condenação, alguns tipos de condenação criminal, alguns tipos de reprovações de contas públicas que tenham improbidade, dolo,
feito com má fé, com desvio, com enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros. Essas coisas todas, é um rol extenso, pode gerar inelegibilidade, que não é o caso do nosso colega Wagner, porque nós conhecemos bem. Mesmo com uma ação, quando era presidente da Câmara Municipal? Eu conheço bem o caso, e aqui, claro, estou falando na condição de especialista e professor, e não como advogado, é importante que nós deixemos isso claro. Não tenha dúvida. O caso ali do Wagner que nós atuamos, tratou-se de uma mera multa por uma questão meramente formal, não foi isso? E que não gera que não atestou nenhum tipo de ilegalidade, nenhum tipo de ilícito, nenhum tipo de desvio. É algo normal. Vou te dar um exemplo. Você tem até o dia 30 de março para apresentar o seu imposto de renda. Por algum erro de sistema, você apresentou no dia 2 de abril. Essa apresentação extemporânea não gerará para o apresentador qualquer tipo de penalidade, ressalvada lá uma multa, nesse caso, de, salvo engano, R$ 136. Apenas isso. Apenas isso. Assim como o eleitor que tinha que ir votar no dia, não foi, não justificou, ficou impossibilitado de fazê-lo, que tipo de pena que ele vai ter? Uma multa de R$ 3,51. Ora, bolas. Isso não deixa ninguém inelegível, isso não atesta a má-fé de ninguém, não é dolo, não é desvio, não é enriquecimento, não é locupletamento, nem de si e nem de terceiros. Alessandro Oliveira, por Sim, favor. sim, só deixar muito claro assim, para o ouvinte, né? Assim como propaga a mentira, precisa propagar a verdade. Assim. Wagner Moura não está inelegível. Ponto. Deixou muito claro aqui o doutor Anderson Alacon. Mudando de assunto. Especialista, né? Especialista. Mudando de assunto, eu queria que o senhor dissesse para a gente, para o ouvinte principalmente, em relação à biometria. Né? A gente corre um sério risco de ter um número muito grande de pessoas que não façam as suas biometrias até o prazo. Tem-se aí, pode ser a possibilidade de estender isso? Essa é uma decisão que parte do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Eu não sei se tenho competência para falar sobre isso, mas o que posso dizer é que aqueles que perderem o prazo para regularizar a sua inscrição, o seu cadastramento biométrico, terão seus títulos cancelados. E se não o fizerem, não regularizarem numa eventual segunda oportunidade, que não sabemos se haverá, ficarão impedidos de votar e de ser votado nas eleições que se aproximam. É bom lembrar que o cadastro eleitoral ele é fechado aproximadamente no mês de maio, que antecede a eleição, ou seja, em maio de 2020, abril de 2020, o cadastro eleitoral é fechado. Por que o cadastro eleitoral é fechado? Para dar tempo de preparar, de organizar a eleição que vai acontecer logo mais. Então, é preciso ficar atento a esses prazos. Note bem, eu não sei se o prazo para a regularização biométrica é maio de 2020. Não é isso que eu estou dizendo. Mas pode ser que, se você não faz no prazo a biometria, você tem o título cancelado, pode ser que no começo do ano a gente pode regularizar o título. Pode. É bom procurar informações na internet, no uma outra questão, né, que muitos não sabem. Parece que até o candidato, né, aquele que vai disputar uma eleição, se ele não tiver feito a biometria, ele não pode concorrer a uma eleição. Fato isso? É porque, veja bem, para você ser candidato, exercer a sua capacidade eleitoral plena, que envolve o efeito ativo e passivo, que é votar em alguém e passivo ser votado, você precisa estar quite com a Justiça Eleitoral. E se você não tem uma inscrição eleitoral regular e válida, você não pode exercer essa capacidade eleitoral de votar e ser votado. Olha, nós vamos falar já com o Miguel, que é o gerente, não. É o supervisor aqui do cartório eleitoral, né? Certo. É o manager do cartório eleitoral. Perguntar isso para o Miguel. É interessante que você... Certamente o doutor Miguel até poderia vir aqui, quem sabe, né? Fazer um apelo à população. Uma loucura lá no cartório eleitoral. Meu Deus! Força ao doutor Miguel. Força a ele, viu? Grande Miguel, hein? Eu não sei se é doutor ainda, viu? Mas não sei se é doutor. Mas o cara manja lá. Agora, como o senhor está avaliando o governo Bolsonaro? Já que o senhor chegou aqui e tal, falando do novo partido, como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro, doutor? Como é que você avalia o governo Bolsonaro? Não, eu repasso a pergunta. Essa é uma questão muito pessoal e uma saia justa, hein? Você está me botando em saia justa. Adoro saia justa. Quem me trouxe aqui vai pagar caro, hein? Eu acho que a gente tem que ter, especialmente paciência, né? Porque toda mudança
governamental e a aplicação de políticas públicas, especialmente quando significa o rompimento com um status quo e uma ideologia existente, ela gera uma necessidade de um tempo natural de adaptação. Então, acho que a gente tem que ter, acima de tudo, paciência, vigilância e, como eleitor, acho que o eleitor é o fiscal. Se ele está ali contente, de acordo, né, o que não está de acordo, falar o que precisa ser falado. Doutor, mande alguma mensagem, alguma dica, por gentileza, aos pré-candidatos a vereadores da cidade de Cubatão. Que tem muita gente que abusa, né, meu companheiro Alessandro Oliveira? Tem muita gente que abusa, né, na pré-campanha. Sim, por favor, sim, leva, a dica do senhor, por favor, para essas crianças que estão vislumbrando aquela coisa do outro mundo. Que parece que vai mudar o mundo também. Em ping-pong. Não, fique à vontade. Veja bem, a principal coisa que diria é o seguinte: não há democracia sem eleição, não há salvação fora da democracia, não há democracia sem político. Certo. Saiam dessa onda equivocada de demonização da política e dos políticos. Certo. Vamos parar de tapar o sol com a peneira e achar que político é um ser extraterrestre que no dia da eleição ele baixa numa espaçonave para nos governar. Não. O político é um colega nosso, vizinho, que sai do nosso meio, do nosso espelho. É um de nós que nós escolhemos e nós elegemos. A segunda coisa, educação para a cidadania. Deixei aqui o tempo todo exposto. É isso que eu vou perguntar. No final ele está em cima desse livro. Eu acho que você vai ganhar isso aí. Eu acho que você vai ganhar. Talvez a raiz de todos os nossos problemas, educação para a cidadania. Então, falaremos sobre isso ao final. E, por fim, aos meus amigos políticos e que desejam ser políticos, 2020 é o ano do partido. Não tem mais coligação. Difícil era eleger candidatos por chapa pura. As pessoas se coligavam para se ajudar. Essa realidade não existe mais. Minha dica: fortaleça o seu partido, gaste sola de sapato, faça reuniões no seu bairro, na sua comunidade, em nome do partido. Pode, doutor, fazer? Deve fazer. O partido deve estar em constante movimento, em ampliação, em adesão democrática, em pertencimento, em engajamento espontâneo e voluntário de pessoas, em identificação com os ideários do partido. Sem partido forte, sem líderes fortes, dificilmente, nessa nova realidade, sem coligação, as chapas puras conseguirão ser eleitas na mesma proporção e composição de outrora. Mais alguma coisa? Tá bom já. Abuso de poder. Abuso de poder. E pré-candidato a vereador, porque tem uns vereadores aí que tem, os vereadores tem dinheirinho guardado e tal. Tomar muito cuidado com o abuso de poder, porque hoje é muito fácil de fiscalizar, demonstrar e comprovar, e certamente a Justiça Eleitoral, os adversários e os advogados estão atentos a isso. Bastante atentos. O que... Eu estou aqui com tem uma pergunta aqui de um amigo aqui, mas ele quer conhecer... Ele falou: Luiz, por favor, pergunte o que é a Barcelos Alarcon Advogados. O que seria... É uma empresa? É um escritório de advocacia. O que seria? É um escritório de advocacia, como qualquer outro. 3 grandes estados? Nós temos 3 sedes e parcerias em outros lugares do país, justamente por conta desse recorte de atuação no direito eleitoral, na defesa do agente público e político, que ainda, comparativamente falando, encontra poucos especialistas com atuação no mercado nacional. Daí porque a demanda também, em caráter nacional, e a necessidade de estar em alguns outros lugares. Quantos funcionários? Nós temos hoje aproximadamente 30 colaboradores. 30 colaboradores. O senhor está querendo vir para Santos? Não? Na verdade, nós já temos aqui uma filial mesmo estabelecida aqui no Gonzaga, em Santos, e temos muitos colegas advogados e parceiros aqui. Na Rua Brasília. Olha que legal. Na Rua Brasília, em Santos? Gonzaga. Essa é boa, hein? Agora, o meu querido advogado, seu companheiro também, causídico, Fábio Cavalcante, está mandando um abraço a todos, especial a você. Pergunte ao... Sabe que a Baixada Santista tem grandes advogados. Sim. Aliás, eu quero mandar um abraço para alguns aqui, se me permite. Lógico. Doutor Pedro, doutor Áureo, nosso parceiro. Doutor Rogério Merrana, grande advogado, eleitoralista. Doutor Merrana, grande advogado, amigo querido. Mandar um abraço para o que já me escreveram aqui, o Mohamed,
o Khaled Bahir, o Sérgio Peralta, a professora Elza, o Eude Silva, o Betinho, o vereador lá de Praia Grande. E Betinho, figuraça. A maioria dessas pessoas nós receberemos hoje no escritório. Lá aguardo vocês para um café hoje. Agora é o seguinte, onde o senhor vai estar? Lá no escritório. Lá no escritório? Ótimo. Pergunte a ele o que pode ocorrer, o Fábio está perguntando, o doutor Fábio está perguntando. Pergunte ao nobre colega o que pode ocorrer com um pré-candidato que usa próprio público para fazer festinhas de confraternização. Que usa o próprio público para fazer festas. O erário público. O pré-candidato que usa próprio público para fazer festa de confraternização. Ele deve ter digitado o erário público. É o dinheiro público. Não pode, né? Fazer. Mas local público ele pode? Em regra, usar dinheiro público fora das finalidades para as quais foram ali destacadas é proibido. Se provado. Veja, eu não conheço o caso, entenda bem. Sim. É espaço público. Eu não conheço o caso, não sei nem de onde também não quero saber. Ele está dizendo espaço público. Eu posso usar o espaço público como pré-candidato? O espaço é público. Desde que atenda às regras de utilização daquela comunidade, do plano diretor urbano, o espaço pode ser utilizado por qualquer pessoa. Posso dar um exemplo? Pode. A Marília Mendonça, aquela cantora, fez gravação de shows, de CDs, de DVDs, em vários locais públicos do Brasil. E aí houve ali fechamento das ruas, houve toda uma organização para que ela fizesse algo de natureza privada, artística, fazer a gravação do seu show. Não há nada de legal nisso, muito pelo contrário, né? A sociedade, inclusive, está sendo ali beneficiada com aquela situação. Então, desde que, em resumo, você atenda às regras que organizam a utilização daquele espaço, nenhum problema. Agora, o Fabiano Almeida está me perguntando aqui um interessante. O senhor está fazendo sucesso hoje aqui, hein? Tá bom o negócio aqui. Fica aí mais umas 2 horas aí, tá bom. Olha, pergunta para o doutor Anderson. Partido que tem candidato a prefeito vai fazer mais vereador, na sua opinião? Que pergunta maravilhosa, porque há uma confusão generalizada sobre essas misturas de votos. Veja bem, nós temos 2 eleições completamente diferentes, que coincidentemente acontecem no mesmo dia, mas poderiam acontecer em dias separados, que é a eleição para vereador, que é a eleição pelo sistema proporcional, que se chama proporcional exatamente porque visa eleger diferentes proporções que representam a cidade. E é por isso que muita gente não entende que às vezes um vereador recebe 1000 votos e não elege, outro que recebeu 700 elege. Isso tudo nós vamos ensinar lá no curso do dia 5 de dezembro, que vocês vão estar lá. Essa eleição de vereador é uma eleição. A eleição de prefeito é outra. Os votos de uma não se misturam com a outra. Então dizer que o voto do prefeito vai ajudar o vereador é mentira e vice-versa. Eu ia falar meu candidato. Mas é muito bom. Assim. Foi sem querer. Meu querido companheiro Alessandro, fique à vontade. Não, inteligentíssima essa pergunta, né? Porque isso deixa muito claro. Muito claro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Prefeito, vereador, vereador. Já diria o filósofo Carlos Massa, vulgo Ratinho. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Eu conheci Juarez Soares falando primeiro que o Ratinho. Não, e o finado... Juarez Soares? Não. Quem? Na Gazeta, esqueci o nome dele. Avalone. Roberto Avalone. Meu Deus! Te adoro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Doutor, tem um monte de gente assistindo aqui, eu vou olhar para a câmera aqui. Repita esse caso, por favor. Essa resposta sua foi muito boa. Tem gente já me cobrando isso aqui. Então, como o senhor está falando, já também tocou o sinal, o senhor ouviu. Partido que tem candidato a prefeito vai fazer mais vereador, doutor? Sim ou não? Veja bem, essa é uma pergunta simples, direta, para uma resposta complexa que eu vou tentar descomplicar. Primeiro, o partido que tem candidato a prefeito é natural que consiga mais votos para vereador por conta da exposição política natural que o partido terá? Sim. Por esse aspecto, pode ajudar os seus candidatos a vereador a ter mais votos? Sim. Chama atenção, né? Politicamente? Sim. Agora, matematicamente, é preciso ter em conta, e muita gente no Brasil inteiro confunde isso, porque eu recebo essa pergunta todo dia, daí porque eu quero parabenizar quem fez essa pergunta. O primeiro foi o Fabiano e agora a Tânia que me... O Fabiano e a Tânia estão de parabéns.
Doutor Fabiano, né? Deve ser, São eleições diferentes. Uma eleição é a eleição para vereador que se rege pelo sistema proporcional. Tanto que você vai votar para vereador, você pode votar o vereador ou no partido. Sim. É uma eleição. Depois você vota para prefeito. É outra eleição. São eleições diferentes. O voto de um não se mistura com o outro. Tanto que quando se apura o resultado, sai lá, votos válidos. Às vezes tem X votos válidos para vereador e X votos válidos, mais ou menos para prefeito. Pode existir mais votos para a eleição de prefeito ou menos do que para vereador. São eleições diferentes. Um voto não ajuda e não atrapalha, não mistura com o outro. Certo. Interessante. 10h57, a gente está indo para o bloco final do programa. Eu estava com uma pergunta aqui. O companheiro ali, Almir Cachumbinha, aquele rapazinho que está ali. Almir Cachumbinha? Almir Cachumbinha. Se eu te contar a história dele, tu quer de costa. E dá uma esmola pro cara. E o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Ele falou uma vez para mim, e estava preocupado. Ele falou, Luiz, vai ser que nem um campeonato brasileiro, a eleição para vereador? Quem tiver mais votos, entra. É isso, doutor? Falando português, claro. Não, é uma excelente pergunta também. Então, do Luiz Cachumbinha. Não, viu? do Almir Cachumbinha. Almir Cachumbinha, pô. Da hora que tiver um filho É que vocês estão tão próximos, há uma simbiose tão grande que eu, em algum momento, achei que vocês eram apenas um. Luiz Roberto com Almir Cachumbinha, Luiz Cachumbinha. Bom. Peço vênia a Vossa Senhoria. Eu sou homem. E é torcedor do Corinthians, por isso que ele está falando isso. Eu vou respeitar porque ele falou peço vênia, tá? Peço vênia, lógico. Vênia é data. Data vênia, data vênia. É verdade. Veja só. Pois não. Rapaz, até esqueci a pergunta. Meu Deus do céu, o que nem o brasileiro. É por pontos. O maior... Data vênia me emocionou, pô. Pegamos o doutor aqui. Não, pô. Não me pegaram, não. Vocês estão loucos. Tá certo. O que ele perguntou? O que foi? Então, vamos lá. O Campeonato Brasileiro é pontos corridos. Ok? Quem ganhar leva. Ah, já lembrei. É a questão do... O vereador. Mais votado. Não. Quem tiver mais votos... Vai, aqui são 15 vereadores. Os primeiros 15 é que entram? Não. É um cálculo complexo. O sistema majoritário, que é o que se aplica a prefeito, governador, senadores da República e presidente da República, nesse sim é eleito aquele que for majoritariamente mais votado, por isso majoritário, em seu nome. No sistema proporcional, que é aquele que se aplica aos vereadores, aqui na sua pergunta, ele visa, por meio de uma operação matemática um pouco complexa, garantir que as diferentes proporções da sociedade vejam-se representadas no parlamento, que tem a função mais importante de criar pela vez primeira a lei, por isso o legislativo, legislar. Lei esta que será depois aplicada, executada pelo executivo e julgada pelo judiciário. Então, olha a importância de um parlamento. Sim. E por isso que, para ter legitimidade, ele precisa espelhar as diferentes camadas da sociedade. Bom, esse sistema proporcional ele tem um cálculo que visa a garantir que os diferentes partidos envolvidos na disputa consigam se aproximar da obtenção das vagas. Então, não é verdade dizer que os 15 vereadores nominalmente mais votados em seu nome estarão direto e reto eleitos. Muito pelo contrário. Vou te dar um exemplo. Na cidade que eu atualmente resido de vez em quando, Maringá, Paraná, o vereador mais votado da cidade, não nessa eleição, na outra, o vereador Mário Hosokawa, ele foi o vereador, de novo, mais votado da cidade e ficou de fora. Ele foi, vou repetir, ele foi o mais votado, fez acho que 6.000 e poucos votos e ficou de fora. Sabe por quê? Porque ele saiu em chapa pura, não coligado pelo PMDB, não tinha colegas candidatos no partido bons de voto que ajudaram a somar os seus votos dentro do partido. Ele sozinho foi extremamente bem votado, só que a soma dos votos do partido inteiro não alcançou o quociente eleitoral, que era de 7.000 votos. Então, por causa de 200, 300 votos, ele não alcançou o quociente eleitoral e ficou de fora da disputa. Note, foi o vereador mais votado da cidade. Então, é um cálculo que nós vamos ensinar no dia 5 de dezembro para quem quiser aprender. Ou seja, então, teremos coligações, né? Não teremos coligações. Teremos o quê?
Não teremos coligações, é chapa pura. O que precisa ter é fortalecimento do partido e lideranças boas de voto na chapa partidária pura agora, porque não tem mais coligação. Então, dentro do partido. O partido tem que fazer o coeficiente. Então, amigo, vai ser uma loucura. Loucura. Por isso que nós estamos preocupados. Quem não estiver preparado vai fazer o que você está fazendo comigo aqui, ó. Saia justa. Saia justa. Constituição em miúdos, doutor, por gentileza, para terminar o programa. Para finalizar. Isso. Para finalizar. Se eu perguntasse para qualquer um de vocês, resume em uma palavra, qual é o problema do Brasil, o que você diria? Problema do Brasil? Emprego. Saúde. Muito bem, mas o emprego também... Eu arriscaria dizer que talvez, antes de tudo isso, seja a falta de educação. Educação para a cidadania, educação para a cultura cívica, educação para a formação de base, porque é essa a base que possibilita todo o conjunto de desenvolvimento posterior de uma cidade, uma comunidade, de um país. E é muito comum no Brasil ainda que a nossa adesão democrática, o nosso pertencimento público ainda seja muito baixo. Se você vê, por exemplo, alguém destruindo um banco numa praça pública, pichando um imóvel público, depredando uma lixeira, a sua reação enquanto cidadão, por exemplo, tem uma chance de ser quase zero de uma forma geral. Sabe por quê? As pessoas tendem a achar que o público é do outro. Ele ainda não tem aquela sensação de adesão e pertencimento para dizer, olha, é público, é meu também. Eu também tenho o dever de cuidar. Talvez isso esteja atrelado, e de forma muito resumida, à questão da falta de educação para a cidadania. Pensando nisso, uma Câmara de Vereadores, olha como o Poder Legislativo é importante, de uma pequena cidade do estado de Minas Gerais, Pouso Alegre, pensou, então por que não educar as nossas crianças para a cidadania e a democracia? Ok, mas educar com base em quê? Bom, nós temos a resposta. Com base naquilo que constitui a ação e o conjunto de ações e valores do Estado e a sociedade, que por isso mesmo chama-se Constituição Federal. Então ela transformou a Constituição Federal brasileira numa linguagem explicada, desenhada para crianças e adolescentes, com o objetivo de ensinar esse conjunto de valores e regras e princípios democráticos às nossas crianças brasileiras de forma perene, porque é isso, no final das contas, que fica. Eu vou te dar um último exemplo, me permita, em 30 segundos para finalizar. Meu filho Moisés, hoje com 9 anos, nós decidimos educá-lo em casa até os 4, ele entrou na escola com 4 anos apenas. Com 6 meses que ele estava na escola, ele começou a me cobrar. Papai, o cinto. Papai, a cadeirinha. Papai, o sinal. Papai, a seta. Eu comecei a perceber duas coisas. Primeiro, que eu era um péssimo motorista. A segunda é que ele estava recebendo aquele tipo de informação em algum lugar e estava funcionando. Educação para o trânsito na escola. Bom, por que então não fazer educação para a cidadania? Esse é o convite que nós fazemos para que os vereadores da Baixada Santista inteira criem uma lei para o ensino da Constituição Federal em miúdos nas suas cidades, e nós temos o projeto de lei, o material, tudo pronto de graça. Quem quiser é só pegar, está lá no site disponível, no Google e em tudo mais. Qual o site? Está lá no andersonalarcom.com.br, tá, se você digitar Constituição em miúdos, você vai encontrar lá na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Esse é um projeto apoiado, gerado pelo Senado Federal. Enfim, Constituição para crianças e adolescentes vai achar lá de sobra. Tá certo. Anderson, eu agradeço. Você falou tudo isso, adorei, etc. Mas eu não aguento ver, não sei, eu acho que é um pouco mais de educação, até cívica, meu querido Wagner. Quando se toca o hino nacional e o hino da sua cidade, você vê a pessoa sentada num evento público. Isso eu não acho legal. Sinceramente, isso eu não acho legal. Eu estou falando isso que eu publiquei ontem uma foto no evento da cidade, um ato solene. A pessoa oradora ficou sentada durante o hino nacional e o hino da cidade. Eu questionei, eu perguntei o que houve, né? Alguma coisa. Eu não tive a resposta até agora. Mas, em todos os casos, eu acho que nós temos que ter respeito, primeiramente, ao hino brasileiro. Temos que ter esse respeito. Estamos numa cerimônia, num ato público, sinceramente. Se a gente é contra, é contra. Governo é uma coisa. O momento ali é outro. É o hino do seu país, não o hino de um partido. E como gesto de gratidão e respeito, quero presentear ao seu programa essa Constituição em miúdos. Isso, não tenho dúvida. Pequeno e simples lembrancinha material aqui
nosso. Obrigado. Vou ler. E quero voltar, adorei o seu programa. Vocês estão de parabéns. E os seus ouvintes também, hein? Que pessoal participativo, hein, Alessandro? Tá certo. Doutor, eu vou despedir do senhor. O Alessandro já é da casa, fica por último. Isso aí é... Porque já é contra o Flamengo, eu já não gostei. Eu fiquei chateado com isso, estou engasgado. Eu vou falar uma coisa fora do ar para ele. Mas obrigado pela sua presença, um grande abraço. Obrigado pela resposta ao Almir Cachuminha, que poderá ser até um pré-candidato a vereador, quem sabe. Vamos lançá-lo aqui em nome dos oprimidos e cachumbentos. Ele vai entrar com isso daí. Obrigado pela presença, pelo carinho e pela gentileza, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E vai vir antes? Eu vou vir antes, durante e depois. Pode ser dia 5? Pode ser dia 5? Dia 5, venho. 5. Mas a gente vai se falando até lá, 5/12. 5/12, vamos marcar aqui. E aí no dia 5 a gente vem para relembrar. Vamos dar relembrada? Vamos relembrar. Gostei disso aí, vou estar lendo, já teve. Gostei. Tá? Muito Grande bem. abraço. Obrigado mesmo. Agradeço. Bom final de semana e viva o Flamengo, tá bom? Deus abençoe a todos e ao Flamengo. E ao Flamengo, obrigado. O anti-brasileiro, bom dia. Porque eu vou torcer. Agora ele tem explicação. Mas eu quero agradecer. Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado. E muito obrigado pelas explicações dadas aqui pelo Dr. Anderson Lacombe. Gostou, né? Seja muito bem-vindo à cidade de Cubatão. Gostou, né, você, né? Sim. Viu aquela pergunta que tu mandou de manhã? Sim, um ótimo início e um ótimo final de semana a todos. Então o senhor é a favor do Flamengo, então? Assim, o Flamengo ganhando, ele abre vaga ou pro Corinthians ou pro São Paulo. Então deixa esses times assistirem o Palmeiras e o Santos jogar Libertadores no ano que vem. Por isso que eu torço pro River. Obrigado à presença espiritual, ao carinho espiritual de Wagner Moura, sempre com a gente também. Grande abraço a todos vocês, um belo final de semana. Vamos terminar essa sexta-feira com alto astral. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Vai Flamengo! O Pedro de Sá, Fábio Alves Moreira, que estará comigo aqui segunda-feira, prometeu vir de Baiana, se o Flamengo ganhar. Claro que o Roxinho não vai vir de Baiana, vai vir de flamenguista, com a sua camisa do Flamengo. Marcinho e todos flamenguistas, boa sorte. Não é isso, Wagner? Boa sorte mesmo. O Flamengo é Brasil, gente. Bom dia. Não adianta, os corintianos ficam com essa. R$ 2.990 à vista. ZY1 797 FM, 92,5 MHz.